Quero saudar você com a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa inundar seu coração. E agora aqui estamos reunidos mais uma vez para juntos meditar na palavra do nosso Deus de amor. Convido a você que nos assiste a pegar sua Bíblia, a fazer sua oração. Aqui na igreja já fizemos nossa oração. Faça sua oração aí onde estiver, para que possamos, com a guia do Senhor Jesus, abrir a palavra de Deus. Hoje nós vamos tratar de um assunto que também sempre esteve nas Escrituras Sagradas. Deus nos chamou para quê? Os servos do Senhor Jesus foram chamados para quê? A que reino pertencemos hoje? Qual a pátria pela qual devemos lutar, devemos representar, defender? Parece meio óbvio quando a gente faz essas perguntas, mas na prática não é o que temos visto hoje no tempo que vivemos no meio religioso. E é sempre bom abrir as Escrituras para deixar que Deus nos tire do caminho tortuoso e nos conduza nas suas veredas retas. Amém? Então vamos abrir em 2 Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, ele diz: somos embaixadores da parte de Cristo. Somos chamados a ser embaixadores da parte de Cristo. Em linha com esse texto, nós vamos ler também Filipenses um pouco mais à frente. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3, versículo 20, está escrito: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ok. Então, o apóstolo Paulo escreveu, inspirado por Deus, que a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo. E que nós somos chamados a ser embaixadores da parte de Cristo. Por que eu falei no início que não é o que nós temos visto na prática hoje no meio religioso? Não é difícil entender e ver. Creio que você até já viu muitas vezes. O que é pertencer à pátria que está nos céus? O que é ser embaixador de Cristo? Vamos dar, por exemplo, digamos que há lá nos Estados Unidos, um exemplo, escolhi um país aqui aleatório, Estados Unidos tem os seus problemas a resolver em nível nacional, na sua nação lá nos Estados Unidos. Coisas que diz respeito aos Estados Unidos. E lá está a embaixada brasileira, do Brasil. A embaixada brasileira
vai dar algum palpite ou vai se envolver nos assuntos que diz respeito à nação dos Estados Unidos? É claro que não. Porque a embaixada brasileira, ela está lá, e quando é que ela vai se envolver? Quando algo que diz respeito ao Brasil estiver ocorrendo lá na nação. Né? De repente ocorreu algum problema envolvendo algum brasileiro, e aí a embaixada foi chamada a tomar alguma providência. Mas, se são assuntos que só diz respeito à nação americana, a embaixada brasileira nada tem a ver e nada vai optar. Certa vez eu estava lendo, não vou relembrar aqui qual foi o país, mas eu li recentemente num livro que uma nação, desculpa não lembrar, mas a história diz o seguinte no livro: estava resolvendo alguma questão da nação e o embaixador, o representante ali da embaixada de outro país, deu um palpite. Isso saiu no noticiário. E por ele ter dado um palpite em assuntos que diziam respeito àquela nação e não a dele, o seu país mandou chamar esse representante da embaixada de volta para o país e instituiu outro embaixador. Porque ele estava lá para representar o seu país, ele não tinha que dar palpite naquela nação que não tinha a ver com a dele. Então, a embaixada de outra nação, ela não está ali para se envolver nos assuntos daquele país. Ela está para se envolver em assuntos que diz respeito ao seu país. Então eu li que esse embaixador foi tirado do cargo pela sua própria nação e levado de volta para a sua nação e enviar o outro, porque ele não tinha que ter dado nenhum palpite em assuntos que não tem a ver com a sua nação. Então, como citei no início, a embaixada brasileira lá nos Estados Unidos nada tem a ver com os assuntos americanos, a não ser que tenha alguma coisa em que envolva questões do Brasil. E aí vamos trazer aqui para as Escrituras. Nós somos chamados a ser embaixadores da parte de Cristo. Quando aceitamos a Jesus Cristo, vou falar para nós aqui que vivemos no Brasil, nós não somos mais brasileiros. Deixa eu explicar. Melhor, vamos deixar a Bíblia explicar. Não somos mais brasileiros para buscar se envolver em questões dessa nação em que vivemos. Vamos ler os textos e eu creio que vai ficar clara essa frase que eu coloquei. Primeiro, vamos voltar aqui para 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. A gente leu o versículo 20, vamos subir 3 versículos acima e ler o 17. Antes dele escrever que somos chamados a ser embaixadores da parte de Cristo, ele escreveu que ocorre uma coisa antes. Ele falou assim, no versículo 17 de 2 Coríntios capítulo 5. Acharam todos? Amém. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então ele diz o seguinte: a pessoa que está em Cristo, ele se tornou uma nova criatura. Uma nova criatura. Aí essa nova criatura, ele diz, agora ele pertence à embaixada de Cristo. Ele é chamado de ser embaixador de Cristo, essa nova criatura. Entende? E como é que ele chegou a ser uma nova criatura? Vamos voltar mais um pouco para o livro de João, Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Versículo 3, está escrito: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, como é que o cristão se tornou uma nova criatura? Nascendo de novo. Isso é o que a Bíblia, o que chamamos de conversão. Né? É uma obra do Espírito Santo de Deus na vida do pecador. Um milagre que só Deus consegue fazer. Ele transforma o coração daquele homem e dali surge uma nova criatura, um novo nascimento.
Ele não é mais a mesma pessoa, ele nasceu agora no reino de Cristo. É uma nova criatura. Uma pessoa que desobedecia aos mandamentos de Deus, ele passa a ser obediente aos mandamentos de Deus pela graça do Senhor Jesus Cristo, essa nova criatura. Então ele nasceu de novo em Cristo Jesus, ele se tornou uma nova criatura e agora ele é chamado a ser embaixador da parte de Cristo, representando não mais o país que ele nasceu na carne, representando o que Paulo falou em Filipenses 3:20. A cidade que vem do céu, da onde aguardamos nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a pessoa nasce de novo, aquela nova criatura, ela não está aqui, por exemplo, nós não estamos aqui para defender, para se envolver em questões dessa nação, que diz respeito às coisas desse mundo só. Por isso que eu falei que aquele que aceitou a Cristo aqui, ele não é mais brasileiro. Por quê? Porque agora ele é representante, embaixador da cidade que vem dos céus. A pátria que estamos esperando, que virá com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele representa o reino de Deus. Então nós estamos aqui como sendo embaixador. O embaixador, como a gente citou, aqui não é o nosso mundo, mas essa nação não é mais a nossa nação. Então nós não devemos se envolver em questões desse país. E por que eu falei que não temos visto isso na prática? Porque hoje nós temos visto pessoas que carregam o nome de Cristo de renome conhecida, brigando por políticas aqui nessa terra, em nossa nação, se envolvendo em política, se envolvendo em questões desse mundo, se envolvendo em coisas nessa terra, porque o Brasil é de esquerda, tem que lutar para que ele seja de direita e assim por diante. Quem disse que fomos chamados a isso? Deixe que os homens dessa terra se envolvam com essas coisas. Nós, servos de Cristo, somos embaixadores de Cristo. Quando é que nós vamos agir? Nós vamos agir em coisas que diz respeito à nossa nação. A nossa nação. Se eu estou nos Estados Unidos e eu quero resolver alguma coisa em relação ao meu país, a minha nação, eu sou brasileiro. Se eu quero resolver uma coisa em relação à minha nação, eu vou na embaixada do Brasil para resolver. Então, se eu sou representante do reino de Cristo, as coisas que eu vou me interessar e usar o meu esforço, o meu foco, minha energia, é as coisas que respeitam à nação que agora eu faço parte. E a nação, Paulo disse, é a nação que virá do céu, a pátria que vem do céu, a pátria de Cristo. Então temos visto igrejas fazendo propaganda política quando chega ano de eleição, várias pessoas representando igrejas se envolvendo em partidários políticos e assim por diante. Na internet temos visto muitos cristãos querendo ser famosos aqui nesse mundo, nessa terra, chamando a atenção. E não foi para isso que a Bíblia diz que fomos chamados. Nós estamos aqui para representar o reino que virá com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Somos embaixadores. E vamos nos envolver nas questões que diz respeito a esse reino. Não devemos se preocupar ou querer lutar se nosso país é de esquerda, se nosso país é de direita, se a política A quer isso, a política B quer isso, não importa, não nos envolvemos. Quem se envolve e diz que é de Cristo está totalmente enganado. Totalmente enganado. Não foi para isso que o Senhor Jesus Cristo chamou a sua igreja a representá-lo. O que o embaixador de Cristo deve estar fazendo aqui nessa terra enquanto a nossa pátria ainda não veio? Vamos abrir Apocalipse 14. Apocalipse 14, versículo 6. Antes de abrir Apocalipse 14, 6, vamos abrir Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16.
Marcos 16, versículo 15. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Foi o que Jesus falou. Olha, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas olha o que ele disse também. Logo mais à frente, o Evangelho de João, capítulo 17. Para que a gente não esqueça, para que a gente não perca o foco. João 17, versículo... Deixa eu ver, Evangelho de João 17, versículo 16. Isso. Ele falou dos seus discípulos: não são do mundo, como do mundo eu não sou. Então ele diz: vocês não são desse mundo. Vocês estão aqui como embaixadores do verdadeiro reino que vocês fazem parte, a pátria que está no céu, que há de vir com o Senhor Jesus Cristo. E o que é que vocês vão estar fazendo aqui como embaixadores enquanto a pátria não veio? Preguem o Evangelho. Mostrem para eles que esse reino que eles vivem está com os dias contados, e o resultado de viver esse reino será a morte eterna. Mostre para eles que o reino que eu estou trazendo trará a vida eterna, vida em abundância, paz, amor, alegria. É essas coisas que devem ocupar o tempo do embaixador do Senhor Jesus Cristo. Do embaixador do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos chamados, me escutem, nós não somos chamados para ser famosos em Instagram, em TikTok, seja lá a rede social que for. Não somos chamados para ser representante em política aqui nessa terra, seja direita, seja esquerda, seja centro, seja o que for. Viva como se isso não existisse para você. Você foi chamado por Cristo para representar a embaixada de Cristo, o reino de Deus que há de vir. Nossa paz está no céu, é isso que somos chamados. Que esse mundo se exploda, desculpa a expressão, com suas questões e problemas. Estamos aqui para trazer aquilo que há de trazer vida eterna para todo pecador que ainda não foi iluminado com esse Evangelho. E agora sim, Apocalipse 14, versículo 6, está escrito: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, toda nação, tribo, língua e povo. O evangelho eterno para ser pregado a toda nação, tribo, língua e povo. Isso que nós somos chamados a fazer. Ah, porque temos que lutar por um Brasil melhor. Ah, porque temos que defender nossos ideais lá no Senado. Por que isso? Por que isso? Não tem não. Pelo menos não foi o que Deus mandou. A nossa luta é representar a embaixada do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando é que nós nos defendemos? Quando os governos dessa terra, eles tentarem impedir a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. No que diz respeito ao reino do nosso Deus. Vou citar um exemplo. Vamos citar os 10 mandamentos. Vou escolher um aqui aleatório. E aí os 10 mandamentos têm a ver de respeito ao reino do nosso Deus. Aí sim que nós somos chamados a ser embaixador. Digamos que está lá escrito, né? Digamos não, está escrito, Êxodo 20, versículo 4 ao 6, está escrito que Deus não permite, não faça para ti imagem de escultura, nem as adore, nem se prostre diante delas, porque eu sou Deus ciumento, zeloso, enfim, o texto diz. Então, digamos que agora o nosso país, estou dando um exemplo, crie uma lei dizendo que as pessoas aqui na nação devem se prostrar a todas as imagens de esculturas que tiverem na cidade, senão serão multadas.
Aí sim nós devemos protestar, não concordar, deixar bem claro que essa lei é nula e que não deveremos obedecer. Por quê? Porque esse mandamento diz respeito ao reino de Deus e não aos reinos dessa terra. Diz respeito à liberdade que Deus deu de escolha, liberdade de religião para todo homem. Todo homem. E dentro dessa liberdade, Deus deixou o homem escolher. Então, uma nação aqui nessa terra, ela não pode obrigar a nenhum ser humano a obedecer um mandamento. Se o ser humano ele escolhe desobedecer o mandamento de Deus, quem vai prestar conta com ele depois é o próprio Deus. Não é uma nação dessa terra, porque não diz respeito ao assunto dos governos dessa terra. Então, se um país, por exemplo, lá diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quarto mandamento: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sábado é o dia do Senhor, é o sábado do Senhor teu Deus, nele não. Está em Êxodo 20, do versículo 8 ao 11, o quarto mandamento. Então, nenhuma nação tem o direito e autoridade para impor a nenhum ser humano um dia a se guardar. Porque um dia a se guardar, agora, diz respeito à lei do nosso Deus. Então, diz respeito à nação a qual somos chamados a ser embaixadores. Então, se um país nessa terra, um governo nessa terra, querer impor um dia de repouso obrigatório, aí sim nós temos o direito de ir lá dizer não e explicar o porquê de não. Dentro da liberdade que o Evangelho de Cristo nos dá, Deus disse que o dia a ser guardado é o sábado. E ainda assim o Evangelho é liberdade, ele dá direito da pessoa escolher. A pessoa escolhe se vai guardar o sábado ou não. E se ela disser que não vai guardar o sábado, ela vai prestar conta com Deus e só. A nação aqui dessa terra não tem nada a ver com isso. É a mesma coisa que tem uma embaixada no Brasil. Não, tem uma embaixada do Brasil lá nos Estados Unidos. Se os Estados Unidos criar alguma lei lá para a nação dele, a embaixada brasileira não tem nada a ver com isso, vai ficar quietinha, porque é uma lei na nação americana. E pronto, não diz respeito ao Brasil. É a mesma coisa. Está na lei de Deus a respeito da guarda do sábado? Está. As nações dessa terra aqui, ó, não tem nada a ver com isso, no que diz respeito a criar uma lei em cima disso. Então é aí que o embaixador é chamado a dizer: opa, essa lei não é válida diante de Deus, do verdadeiro reino que constituiu essa lei. Deus mandou guardar o sábado e não deu nenhuma autoridade para nenhuma nação dessa terra obrigar alguém a guardar qualquer um dia, dizendo que é sagrado e que agora tem que guardar em nome de Deus. Por quê? Porque essas nações aqui não representam a nação de Deus, que é o dono da lei. Mas, se as questões não envolvem, meus irmãos, se as questões elas não envolvem o reino de Deus, nós não temos que ter voz ali. Nós não temos que ter voz nas políticas dessa terra, nas coisas desse mundo. Temos que viver como se nada dessas coisas estivesse acontecendo. Viemos aqui representar o reino de Deus, embaixadores de Cristo. E o que é que a gente faz? A gente promove, a gente divulga que esse reino vai trazer vida eterna para os habitantes desse mundo. E a gente convida eles a fazer parte, nós não forçamos. É feito o convite. Esse mundo vai ser destruído, mas o reino que nós estamos representando trará vida eterna e durará para sempre. E a gente convida as pessoas para fazer parte desse reino através do Evangelho eterno que está aqui em Apocalipse 14. As 3 mensagens angélicas. Deus está nos chamando a representá-lo através de seu Filho Jesus para apresentar o verdadeiro Evangelho ao mundo. Convidados a fazer parte do reino de Cristo, um reino que vai durar para sempre. Então, meus irmãos, você que está nos assistindo, vocês que aqui fazem parte, não busquemos se envolver em nada que diz respeito a esse mundo que está seus dias contados, porque nós não fazemos mais parte dele.
Nós nascemos uma nova criatura, nós nascemos com a nova nacionalidade. Tínhamos nascido no Brasil, de nosso pai, de nossa mãe, mas agora nós nascemos de novo no reino de Cristo. E esse reino que nós representamos, não representamos mais o Brasil, ou seja, lá a nação que você nasceu. Você nasceu no novo reino, o reino de Cristo. Deixe que o Brasil resolva suas questões políticas, seus problemas políticos, o que eles quiserem propor para essa terra, que está com os dias contados. Estamos aqui para representar o reino de Deus, embaixadores de Cristo. Então não busque ser famoso nesse mundo, para quê? Não busque buscar favores nesse mundo, para quê? Vai ganhar o que com isso? No que diz respeito à sua salvação. O que vamos ganhar com isso? Não devemos buscar ser conhecidos, mas fomos enviados para tornar Jesus conhecido. Jesus Cristo, que vai trazer vida eterna. Jesus Cristo que vai fazer cada pecador ser uma verdadeira pessoa arrependida dos seus pecados e andar na obediência aos 10 mandamentos da lei de Deus. De um reino que não vai ter fim. Então, meus irmãos, as Escrituras dizem, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Vamos representar o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando alguma nação nessa terra querer se envolver, agora sim, com leis que diz respeito à nação do nosso Deus, aí a gente busca se envolver. Mas foquemos naquilo que fomos chamados por Deus, embaixadores do Senhor Jesus Cristo, buscando agariar mais e mais pessoas para esse reino, o reino que trará a vida eterna. Porque os reinos dessa terra não vão poder trazer nada do que o reino de Deus vai trazer. E serão todos destruídos. Então, busquemos representar o nosso Senhor Jesus, representar a cidade que virá do céu quando vier o nosso Senhor Jesus Cristo, a nova Jerusalém, como diz em Apocalipse 21. Esqueçamos as coisas desse mundo, suas políticas, seus reinos, e foquemos nas pessoas. Cada pessoa tem, enquanto estiver viva, tem a oportunidade de fazer parte do reino de Cristo, nascer num novo reino, um reino que vai dar vida eterna. Trabalhemos por isso, vivamos por isso, dediquemos nossa vida a isso, e Jesus nos dará o galardão, Ele prometeu. Amém? Então vamos orar e pedir a Deus que mude os nossos pensamentos, os nossos objetivos e o alinhe com o reino ao qual somos chamados a representar. E isso será totalmente possível com a graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar e agradecer a Deus? Querido e bondoso Deus, grande é o Senhor, santo é o Teu nome. Que o Senhor perdoe nossos pecados, se temos buscado nossos interesses nessa terra, se temos usado nossos esforços para fazer com que prospere as coisas dessa terra, dessa nação, desse mundo. Não somos chamados, como nova criatura, a representar mais esse país ou a representar esse mundo. Somos chamados a representar a pátria a qual Paulo escreveu, que virá do céu com a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos embaixadores de Cristo nessa terra, a qual o Senhor mandou, por meio de Cristo, pregar o evangelho do verdadeiro reino a qual representamos. O reino que trará vida eterna a todo aquele que aceitar a graça do Senhor Jesus. Que fechemos os olhos para este mundo e nos dediquemos às coisas do reino de Cristo, que breve será estabelecido e durará para sempre. Muito obrigado, Senhor, pelo convite, da qual não somos dignos, mas em Cristo Jesus o Senhor nos habilitou a representá-lo enquanto aqui nessa terra. Agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e também Ele toque no seu coração para que você decida fazer parte desse reino. O reino que logo virá e durará para sempre, e será um reino onde não vai haver mais morte, tristeza, nem dor, só alegria, amor, de uns para com os outros e para com o nosso grandioso Deus e o seu Filho amado Jesus Cristo.
Até a próxima, se Deus assim o quiser, em nome do Senhor Jesus.